mais um programa Voz do Trabalhador e essa semana nós vamos trazer um convidado, todos aqui, né? São maravilhosos, vem aqui contar aquela história que te emociona, da trajetória de vida e a nossa vida, ela está intimamente ligada com o trabalho, porque nós precisamos de um trabalho para a subsistência. E isso vai aí seguindo por toda a nossa vida, né? E antes de mais nada, como sempre, a gente sempre agradece aqui ao Bianchi, que deu espaço para a Voz do Trabalhador. Nós agradecemos aqui o Marcelo, a Ju, que faz aqui toda a edição. Muito obrigada. O Marquito, que faz aqui a nossa assessoria, eu brinco com ele. Maquiagem, olha o café, a aguinha, está todo mundo bem, né? Os nossos convidados. Marquito, muito obrigada. E hoje nós temos um convidado assim, que ele é um amor. Ele usava farda e ele teve uma trajetória no trabalho que ele realizava que ficou conhecido por todo o Brasil. Né? Nós até vamos passar aí umas fotos, se tiver, a Ju vai selecionar aí. Olha, um ato de amor. Por quê? Isso ficou no Brasil inteiro. Um policial, ele é muito fofo, ele está aqui com a gente, é o Reginaldo José de Mello, um policial que lá no seu trabalho lidou com uma situação assim, super inusitada, de uma menininha da comunidade, que era dia do aniversário e ninguém sabia, ninguém queria comemorar, e eles se sensibilizaram. Ele vai contar essa história no detalhe. Ele não sensibilizou só a menina, ele sensibilizou o Brasil inteiro. Eu conto essa história até hoje, eu fico assim. Eu lembro que eu li o jornal, eu vi a história, eu tirei uma foto, porque ele é meu amigo, cliente, eu já conhecia ele. Eu fiz um quadrinho, eu fiz um quadro, uma moldura dele com a menina, né, que ele fez a surpresa lá. Porque para todos nós, infelizmente, a gente tem um policial tão distante, né? E ele não é só policial também, ele é trabalhador do porto, tem outras atividades, ele vai contar para vocês. Mas essa do policial eu estou contando porque realmente foi emocionante, Melo. Sim. Eu fiquei emocionada com você, acho que o Brasil se emocionou com ele. Ele foi em vários programas, né, Melo? Conta pra gente tudo. Primeiro lugar, querido, bom dia. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, você é de Santos, como é que começou aí a sua trajetória? Bom, Thelma, gostaria, em primeiro lugar, agradecer você e a Tati Band por essa oportunidade de estar dando esse espaço ao trabalhador para trazer a verdade sobre o trabalho, né? Sobre o nosso trabalho, que é a versão verdadeira, né? Dia a dia, né? O próprio ser humano aqui falando sobre o seu trabalho, né? Então, essa minha situação com a criança, né? Eu trabalhava na Polícia Militar, na 3ª Companhia, do 6º Batalhão em Santos. E numa bela tarde de domingo, um dia ensolarado, final de trabalho, a gente estava pelo Morro de São Bento fazendo um patrulhamento numa viela, né? E deparamos com um monte de criança e no meio delas tinha uma menina chorando muito, né? E essa situação de criança, grande parte dos policiais se sensibiliza. Sim, né? sim. Muitos policiais agem também de forma social, auxiliando, mas eu, em particular, eu sempre fiz isso, porque eu sempre trabalhei com ONGs de crianças, né? Então eu sempre tive essa sensibilidade. Então eu peguei a criança, conversei com ela, com os amigos, descobri que era aniversário dela naquele dia e conversando com outras crianças, ela conversa que ela não tinha dinheiro, as condições, mora numa área periférica, né, ali. A mãe apareceu, esclareceu lá que eles moram de aluguel, não tinham condições de fazer a festa, por isso que ela estava chorando. Então, junto com a minha equipe, nós nos deslocamos até um supermercado, já descemos o morro, que era domingo, não tinha nada no morro para comprar. Compramos todos os produtos para a festa de aniversário dela. Entregamos para a mãe, porque a mãe narrou que sabia fazer bolo, doces, salgados. Entregamos tudo para a mãe e fomos embora encerrar o trabalho. Só que foi tirada uma foto ao lado da viatura pela vizinha e a vizinha jogou na rede social e essa foto foi repercutindo. E deu nisso tudo, né? Nós fomos destaque aí até no mundo todo. Eu recebi umas cartas aí de outros países. Que legal. Fomos para um programa de uma outra rede, né? O programa do Ratinho. Pode falar, aqui pode falar. Recebi o prêmio aí do Senador da República aí, Marcos Duval, de Heróis Reais. Foi um destaque, né? Que legal. Um negócio muito bom, né? Mas que não só eu, mas muitos policiais também fazem esse trabalho, né? É que essa minha ação, houve um destaque, né?
E é muito destaque. bom ouvir essas ações na polícia hoje, né, Sim. Melo? Porque nós escutamos tantas histórias. Mas, meu querido, já que a gente falou, primeiro tinha que falar isso, porque é maravilhoso essa história dele, comovente, bonita, do trabalho, ele se sensibilizar lá com a situação da criança. Mas, enfim, parabéns, viu? Agora, vamos falar da vida dele, da vida dele. Você nasceu em Santos. Sim, nasci em Santos. Você conheceu o irmão da minha turma. Meu irmão amigo. é formado com a doutora Thelma, né? É minha amiga aí há décadas, né? Sim, Nos conhecemos há muito tempo. E minha vida profissional, comecei numa firma de despacho aduaneiro aos 15 anos de idade, registrado, era office boy. Posterior, fui para o Exército Brasileiro, né? Servi no 2º Batalhão de Caçadores, a classe de 69, né? Hoje é 2º BIL. Posterior, fui para o Porto, como matriculado da Estiva, fui para a Polícia Militar, né? Trabalhei no Corpo de Bombeiros, trabalhei no 8º Grupamento de Bombeiros de São Paulo, trabalhei no GBMAR, que são os guarda-vidas do Litoral Paulista, 6º Batalhão aqui em Santos, 22º Batalhão Zona Sul de São Paulo, né? Tive uma carreira excelente, muitos amigos, me aposentei há mais ou menos uns 4 anos e meio. Continuo no Porto trabalhando, sou estivador, sócio da Estiva, com muito orgulho, tenho uma honra de ser estivador, tenho orgulho da minha categoria, dos meus companheiros de trabalho no Porto, meus companheiros da Capatazia, assim, do GESP, conferentes, é uma família, o Porto de Santos é uma família. Quando eu falo sou estivador, eu gosto de falar também que sou portuário, né? Porque nós nos encontramos todos os dias, todas as categorias. Sim, então é a família de portuário, né? O maior porto da América Latina. Que movimenta Isso. a carga. Somos heróis, né? Somos heróis. Trabalhamos embaixo de chuva, sol, ventania, trabalhos de robustez, trabalhos técnicos e nós exercemos nossas funções. O querido, então então você já entrou você serviu o exército, Sim. de lá você já foi para a polícia. Sim, deu um tempinho na minha vida, né, para descansar um pouquinho do militarismo, aí adentrei a PM. Aí você já foi? Em 96. Em 96. E quando que você entrou no Porto, sócio? No Porto em 90, sócio, eu tenho 32, eu entrei na Estiva em 92. 92. E a sócio fui no final de 96, 97, mais ou Então menos. você exercia já As duas funções. as duas funções, Sim, né? sempre exercendo as duas funções. E como é que é também? Porque nós já tivemos um entrevistado aqui que era policial, ele falou, olha, eu trocava ali, eu estava no trabalho, já chegava, tirava a farda, já guardava lá, já estava no porto, Sim, como é que era? É uma correria, porque a Estiva é trabalho autônomo, você só ganha se fizer o trabalho. É avulso. Então você não pode perder o trabalho. Então muitas das vezes você nem dormia. Sim. Você virava 3, 4 dias sem dormir. A vantagem é que não prejudicava o horário da polícia. Sim. Porque se eu tô trabalhando, eu lá saía da PM, pegava minha folga na polícia e ia para a Estiva. Não prejudicava o horário, né? Então dava para consumir lá, mas era cansativo. Mas como a gente é jovem, né? Tem força, tem a vontade de crescer, de prosperar, porque a vida do trabalhador é essa. Você tem que trabalhar, prosperar, para prosperar. Se você quer alguma coisa na vida, você tem que trabalhar. E devido ao salário ser muito pequeno na Polícia Militar, você tem que ter um trabalho extra. O policial ele não sobrevive só com o salário de praça da PM. É muito baixo. Ele tem que fazer outra função. E o policial militar enfrenta isso, né? Até bom a gente falar nesse problema. O policial militar, ele tem o horário dele, né, que muitas vezes é 12 por 36. Sim, é um horário muito puxado. E aí, ele não vai descansar, ele tem sempre... E isso vai até para a Justiça do Trabalho. Policiais que são seguranças em vários locais, né, trabalham como segurança. Policiais que exercem outras funções, como ele avulso. E o que ocorre? Tem alguns policiais que demandam, inclusive, na própria justiça, e eles acabam não tendo êxito, porque sempre fica caracterizado como avulso, né? Já que ele já, pelo estatuto e tudo da Polícia Militar, você tem que trabalhar, né, naquele local, e muitas vezes você não consegue, ou você não consegue pela carga horária mesmo, ou porque conflita com o teu trabalho. Mas é muito difícil porque é o que a gente tem que dizer, os salários são baixos, né? Isso, muito Melo? baixo. Os salários, a estrutura
é ruim também, O policial que militar a polícia não tem assistência médica, não tem assistência odontológica, não tem vale-refeição, não tem vale-transporte, e parte da farda ele que paga ainda. Nossa, Né? isso aí eu não sabia, a farda não é... A farda não vem íntegra para você. Né? Você tinha que pagar para colocar o nome, colocar os cursos que você fazia. Às vezes, se a farda não durasse, ela se desgastasse, você tinha que comprar do seu bolso. A reposição era demorada. Então, são várias situações que o povo não sabe. Não tem fundo de garantia. Sim, é. Né? Ele se aposenta com aquilo no mês seco. Sim. Né? E se ele ficar doente, ele ainda perde aquela porcentagem. Uma porcentagem do salário. Ele vai ficar um mês afastado porque sofreu um acidente. Ele perde uma porcentagem do salário dele. E não tem um órgão de apoio que vá lá e dê um apoio financeiro. Não tem. Ele tem que se virar. Se ele quiser uma assistência médica, ele tem que pagar do bolso dele. Sim. E como ele vai pagar se o salário já é pequeno? Ele não ganha hora extra. Se ele tiver que dobrar, ele puxou 12 horas de serviço. Tem que ficar mais 12 horas porque aconteceu alguma coisa na cidade. Ele é escalado e não ganha hora extra. Todo mundo sempre faz uma ideia, né, diferente, acha que, olha, o salário, principalmente o policial militar, que acho que é um dos salários mais baixos, né, Sim. dentro das polícias, né? Da assim. Federação do Brasil, o estado mais rico da nação paga um dos piores salários. Sim, o estado de São Se Paulo. você for verificar, alguns estados do Nordeste eles não têm verba própria, né? O São Paulo, o estado de São Paulo, o que ele gera de impostos e renda, sustenta muitos outros estados, que paga para os seus policiais um salário maior que o estado de São Paulo. Sim. É difícil. cômico, é trágico, né? Querido, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Agora vamos voltar aqui com o nosso querido Melo, o nosso herói da farda, né? Contamos aí desde o início a história dele, né? Que ficou conhecido no Brasil. Aí ele já contou um pouquinho de tudo aqui, da época da Polícia Militar. Agora nós queremos também ouvir o Porto, querido, como é que é trabalhar no Porto? Você já tem 32 anos, olha só, 32 anos é um know-how, uma vida que você já tem ali, dá para falar aí com muita certeza, né? Sim, com muita convicção né? Do que pode ser feito, o que pode ser melhorado, o que acontece com o mercado de trabalho ali. É muita reclamação, é uma briga, né? O empregador desse lado, os empregados desse. Então a gente está aqui. O que você vê? E não esquece de falar. A gente comentou aí aquela história da ponte, que você comentou comigo. Não, precisamos falar essa. Sim. Então, o que acontece, né? São 32 anos de Porto. Eu comecei com 15 anos também lá na empresa de despacho aduaneiro. E você perceba que atrás da alfândega de Santos, até o trecho da Lemoa, sempre foi um caos. Quase todos os dias o trabalhador queda de moto, você não tem como mais transitar ali. Sempre foi muito difícil. Sim. Os trilhos de trem sempre com ressalto mais altos. Você vai passar com a moto, a carreta vem junto. E se você não parar e escorregar, a carreta pode passar por cima do trabalhador. Então sempre esse risco constante. Há décadas aquilo está desse jeito. Tem aquela ponte que fizeram lá também para o pessoal que vem de Vicente de Carvalho, que é aquela travessia de Balsas. Fizeram umas escadarias que já estão rachadas. E você vê em outros lugares, né, vamos citar o exemplo, as passagens de nível, devia ser automático, porque o trabalhador, uma escada rolante, coberta, o trabalhador não ficar embaixo de chuva, de sol, de ventania, e a bicicleta, subir todas aquelas escadas com a bicicleta, são mulheres grávidas inclusive. E o elevador, um elevador pequenininho, não comporta, não tem como. Aquele projeto ali que eles fizeram, né? E o poder público não se manifestou, permitiu aquele tipo de obra. São empresas milionárias fazer um projeto daquele, né? É um absurdo aquilo. Porque com a passagem ali, né, dos trens, ficou inviável, até porque você vê hoje, tem para atravessar mesmo os carros, mesmo para tudo. Quem for cruzar ali, para toda aquela avenida. Em primeiro lugar, eles pensaram no modal deles,
para depois pensar na passagem do trabalhador. A logística, né? A O logística. ser humano ficou para depois. Né? Eles são tão importantes, um monte de CEO, diretores, várias feiras que são feitas aí aqui na região, sobre o modal, sobre os equipamentos, e pensaram primeiro no equipamento para depois pensar no ser humano. Né? E nós temos aqui o secretário dos portos, né? Os nossos vereadores, não viram nada disso. Primeiro foram os empresários para depois pensar no trabalhador. Você vê, e esse mesmo problema você vê nos armazéns do 29 lá ao 40, você fica travado, porque fecharam os acessos para passar esses trens deles aí e construir as empresas de celulose, que foi muito bom as empresas virem para o porto, vai gerar emprego, parabéns. Mas só que você tem que pensar no cidadão primeiro, no ser humano. Sim. Eles pensaram primeiro neles, fizeram lá colocaram as linhas férreas deles para passar o trem. Sim. Você tenta adentrar para o trabalho e não consegue, porque o trem fica passando aquele trem imenso, você não passa. E fica acumulando aquele monte de veículo na pista, sujeito a acidente, embaixo de chuva, embaixo de sol, o horário do trabalho passa, o horário do trabalho, o navio fica parado. Então, que logística é essa dos senhores, né? Dos CEOs, os CEOs e diretores das empresas, fazem tantas feiras, convenções aqui na cidade, coisa mais linda, vem ministro, vem todo mundo, gente importante, e faz um trabalho desse? Né? Onde estão nossos vereadores, nosso secretário do Porto, nosso prefeito? Vocês não viram o lado do trabalhador? E é toda a Baixada Santista. O Porto de Santos não é Cidade de Santos, é Baixada Santista. Sim. Tem margem direita e margem esquerda, né? É cruel o que eles fazem com aquele pessoal que vem do Guarujá, de Vicente de Carvalho. Mulheres grávidas, tem que subir todas aquelas escadas embaixo de chuva. Né? Senhoras, senhores, e a bicicleta, né? As pessoas vêm, tem várias profissões, né? Desde empregado doméstica, faxineiro, administradores, e subir pelas escadas que já estão rachadas, né? Corre o risco de se machucar. Mas você sabe, nós já ouvimos vários, né, matérias, e a preocupação é você simplesmente obter o lucro, né? Sim. Você quer lucrar, mas para você poder ter essa movimentação, esse lucro que já é imenso, né, o maior porto da América Latina, sim, você tem que investir na segurança do trabalhador, no trabalhador. Infelizmente, eles não têm ainda esse foco, né? Você vê que o foco é crescer os armazéns. Nossa, dominar, o domínio, né? Engraçado que eles têm várias certificações, né? Voltada para essa área humana, mas a parte humana deles esqueceram. Só tem o certificado, mas a humanidade mesmo eles não têm. Você trabalha também nessa parte da celulose ali na ponta da praia, já aquela parte nova? Nós pela Estiva, nós somos empregados nesses navios também de celulose. Eu trabalhei vinculado também na BTP, né? Na Brasil Terminais, né? Então eu sei um pouquinho sobre esse mundo que é estar vinculado nas empresas, né? Os terminais de container, entendeu? É a escravidão moderna hoje, né? Sim. Escravidão moderna. Eles uniram os terminais, a parte de peação de containers, né? Que é um negócio braçal, robusto. Eles colocam 2 homens de um lado e 2 homens do outro, para exercer a função ininterrupta, né? E esquecem que aquele homem não é um robô. Né? Eles falam tanto de automação, né? Não, que eu fui num porto lá, né? Secretários e empresários, nós somos, e outras redes aí mostram que está automatizado o mundo. Mentira! Nos Estados Unidos tem estiva apeando no navio, né? É um porto ou outro que automatizou a parte de encostado. Porque dentro do navio tem que ter o ser humano verificando se o container encaixou, porque o robô não vai encaixar certo ali, né? Tem que ter o ser humano lá e eles não mostram. Eles ficam mostrando uma vez ou outra assim na imprensa, né, que automatizou, tá tudo lindo e maravilhoso. É mentira. Eles mentem para o povo. Por isso que esse programa aqui, o pessoal elogia muito na beira do cais, porque ele põe quem faz o trabalho. É lógico. Quem está a bordo, o pessoal de capatazia. Quando a gente iniciou esse programa é para ver o trabalhador aqui verdade, contar isso. Com a bota, com o macacão dele da Estiva, contar isso. Como é a história, não só a categoria avulsa, mas todas, viu, Melo? Sofre. O avulso, ele fica nessa escravidão moderna. Dentro dessas empresas, quando ele vincula, principalmente terminal de container, se for verificado no INSS, quantos trabalhadores sofreram afastamentos por problema de ombro, coluna, devido ao esforço repetitivo, sim, lesões que nunca mais sairão no corpo daquela pessoa. Sim. Né? E ninguém está vendo isso. Quem tem que ver, né?
não estão vendo isso, não estão tomando uma atitude, porque é covardia o que fazem com o trabalhador. Eles querem contratar, mas de uma forma escrava. Né? Os terminais de contêineres, se alguém for investigar isso, vai ver o crime que está sendo cometido contra os trabalhadores dentro deles lá. Porque é um absurdo a parte de estiva a bordo, é um absurdo. É um absurdo aquilo. Né? E aqui fora, a parte de fora, nós, o serviço que exercemos dentro dos outros navios, né? O nosso ganho está pequeno, é difícil o sindicato conseguir aumentar o nosso ganho, tem essa guerra, né? E se os CEOs e diretores dessa empresa observassem, a melhor mão de obra que tem para eles seria a estiva. Porque tu só me paga se o teu navio estiver lá. E não vai ter esse problema do esforço repetitivo. Sim. Porque o trabalhador hoje ele vai no teu container apiar, amanhã ele vai num outro trabalho e tem a rotatividade. Sim. Ele não teria problema. Sim. Né? As empresas de container não teriam problema quando eles tiraram a gente dentro dos terminais, mas na minha opinião eles cometeram um grande erro. O custo ficou maior para eles. Essa é a briga, né? Do vínculo e do avulso. Exatamente. Porque eles colocam que o avulso ganha muito e que pelo vínculo, o salário, você tem aquele salário fixo, aquelas, né, auxílio ali determinado pela convenção e é menor. Mas eles acham, a briga ainda hoje é realmente em relação ao custo do trabalhador. Mas eles ganham em dólar, os contêineres deles são pagos em dólar e nos pagam em reais. Sim, né? sim. E você é que o povo não sabe do custo de um container e o produto que vai dentro daquele container. Sim, né? Então sim. eles ganham muito. E fica essa maquiagem, às vezes, em algumas redes, mostrando aquela falsa imagem, né? De que que automatizou, não é mentira, gente. Dentro do navio, o trabalho é de robustez, a gente recebe em reais, eles recebem em dólar, né? Então é muita falsidade nesse sistema. Tira um pouco a máscara, Isso, né? e tem que tirar as pessoas que tinham que nos representar, que a gente vota neles, deputados federais da Baixada Santista, deputados estaduais, vereadores, secretário de Porto. Pô, eu não vejo o secretário de Porto falando com o trabalhador, assim como você aqui, você, Thelma e Band Tati, deu esse espaço ao trabalhador. Eles não fazem isso, eles não dão espaço para nós, né? Por isso que o seu programa é tão elogiado na beira da maré, que a gente fala vulgarmente, no Porto, por esse motivo. Que aqui vem a verdade. Quem está assistindo agora está ouvindo a verdade sobre as profissões. Sim. Né? E tem uma briga, né, o Melo, grande aí, que é essa questão do adicional de risco para o trabalhador portuário, que não recebe até hoje. Não né? recebe. E está nos tribunais e está... Por quê? Exatamente pelas condições de trabalho que ele acabou de relatar. Faça chuva, faça sol, embaixo de qualquer... Embaixo de chuva, sol, poeira, ventania, o trabalhador está lá exercendo a função dentro do navio. Sim. Ininterrupto, 24 horas por dia. E o trabalhador de estiva, capatazia, Sindogesp, tem que estar no trabalho praticamente todos os dias, que nós somos avulso. Se a gente deixar de trabalhar hoje, diminui o ganho. Né? E a gente sempre tem aquela expectativa de querer chegar na máxima, que é difícil. Sim. Hoje é muito difícil você chegar na máxima, pensando no final da sua carreira, na sua aposentadoria. Porque a gente pensa no final. Né? Então, o nosso vale-refeição, que não tem, tá lá algo irrisório. No Porto, nós não temos um ponto para a gente fazer uma refeição. Né? Não tem. O Porto, nós não temos espaço. Você chega do 29 ao 35, as empresas engoliram tudo, a gente não tem espaço para estacionar a nossa moto. Mas você não está tendo espaço nem para atravessar, para trabalhar aqui, tirar para... Não, tá difícil. E ninguém vê isso, sabe? A nossa revolta, né, que a gente tem... São tantas pessoas ocupando cargos que teriam que tomar conta disso e não estão tomando conta, estão calados. Né? Não estão fazendo o trabalho deles e ganham muito bem para fazer esse trabalho e não estão fazendo. E as empresas, eu faço um convite aqui aos diretores e CEOs para juntar uma comissão de trabalhadores, de pessoas que trabalham, não de dirigentes e diretores, de trabalhadores. Conversem com a gente. Nós temos aqui a Band Tati, a Thelma, que já é uma especialista, pode ser a nossa interlocutora nisso aí. Vai na área, né? Vai na área. Para os senhores saberem da verdade, porque eu creio que eles são filtrados. Não é possível uma pessoa formada, tão inteligente, não saber dessa verdade, né, que acontece no Porto, infelizmente. E às vezes você observa que as pessoas não querem enxergar.
né? Cada um quer ter a sua verdade sobre o trabalho, mas quem realmente pode falar e conhece o trabalho é quem está lá na área, debaixo do sol, da chuva. Isso, né? Exatamente. Lá, como diz o pessoal, lá com o varão, lá nos containers. Uma profissão centenária. Muitos, nossa, que nem você falou, aí aposentados por invalidez. Morreram a bordo. Morreram e não é reconhecido. Isso. Essa é a verdade. É uma briga, e essa briga ela vem se estendendo há anos. E olha, vou te falar, nessa queda de braço, aí o trabalhador está perdendo. Você vê perdendo. que perde posto de trabalho, perde salário. Ganho, perde o ganho. Tudo. E espaço para você, como você acabou de falar, não está nem mais tendo espaço para atravessar o porto para poder ter seguro para poder trabalhar. Travaram tudo. Até para vincular, é que nós temos a prioridade do vínculo, né, que nós somos do OGMO. E abriram várias vagas agora, editais, das empresas de celulose, aí abre 30 vagas para operador de pilhadeira. Aí o estivador vai lá, faz a inscrição, aí quando você termina todo o processo, um monte de estivador fez inscrição e quase nenhum entrou. Aí você vê eles pegando gente que não é do sistema OGMO. Sim. Os terminais de contêiner fazem isso. Você se inscreve para Portainer e RTG, eles não lhe contratam. Sim. Contratam pessoas fora do sistema e ninguém fiscaliza isso. Dentro da própria empresa que eu trabalhei, a BTP, você não tinha chance de passar de operador de bordo, que é estivador, para o RTG. E olha... E ninguém fiscaliza. Você não tem, as pessoas não lutam por você. Infelizmente, né, Cláudio, a gente está chegando aí no final do programa, mas isso que você falou, e eles colocam, muitas vezes, para a sociedade o contrário. Exatamente. Que o trabalhador que não tem competência, que não tem preparo para assumir esses postos de trabalho. E que se precisa ser, nem sei, formado lá em Harvard para poder assumir... Né, nós temos, Hoje, você vê que hoje os professores que dão aula nas melhores escolas de ensino profissionais marítimos são estivadores. Não sei se eu posso falar o nome da empresa aqui, a Incatep. Pode. A Incatep, os melhores professores que estão lá são estivadores. Nós temos estivadores suficientes para preencher todas as vagas. Entre matricular e sócio, estivador e capatazia, a gente preenche todas as vagas deles. A gente pode assumir toda a empresa dele, até administrar, nós temos administradores dentro da estiva. Sim. Até o cargo de gerência a gente pode assumir na empresa dele. Está preparado nós estamos preparados. Sim. Agora os diretores têm que quebrar esse filtro que está aí entre o trabalhador e a direção das empresas e acreditar mais no trabalhador portuário, não só estiva, quanto as outras funções também, capatazia, Sindogest, conferente. Né? Recado dado, o Melo veio aqui e mandou um recado. O estivador está preparado para assumir tudo. Qualquer função. O desafio está aqui. A doutora Thelma, a Band Tati, está aqui. Para o povo ver a verdade. A verdade está aqui. Querido, muito obrigada pela sua presença. E você aí que ficou nos assistindo, espero que você tenha gostado da história aqui do nosso policial ilustre estivador. E só um recadinho, hein? O estivador está preparado para assumir tudo no porto. Até semana que vem.